Em 1902, Euclides da Cunha escreveu uma verdadeira epopeia da vida sertaneja. Em Os Sertões, Euclides relatou a luta diária do povo do sertão contra a incompreensão das elites. Em 1996, a série Leituras do Brasil realizou um documentário baseado nesta obra. Agora, o Festival 40 Anos da TV Cultura exibe o documentário Os Sertões, com direção de Cristina Fonseca. A civilização avançará nos sertões, impelida por essa implacável força motriz da história, no esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. Aquela campanha lembra um refluxo para o passado, e foi, na significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo. A campanha de Canudos foi um crime? Em 1896, no sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. 4 expedições militares foram enviadas durante um ano contra mais de 20 mil habitantes da região. Índios, mulatos, caboclos, pretos. Sertanejos dirigidos pelo beato Antônio Conselheiro e munidos apenas de paus, pedras e armas rústicas. Os soldados traziam metralhadoras, granadas e canhões. Estavam poderosamente armados e eram numericamente muitas vezes superiores aos revoltosos, mas perdiam todas as batalhas. A resistência do sertanejo assombrava o país e a derrota de Canudos tornou-se para o exército e para a República uma questão de honra nacional. Que Antônio Conselheiro chegou aqui fazendo muito milagre, todo mundo se incutindo com as graças dele, achando que ele era um verdadeiro profeta de Deus. Mas deixa que ele era revoltado contra a República. Ele não queria a República, ele queria a monarca. O tempo dos reis da monarquia, ele não queria a República. Quando ele achou-se com o povo do Nordeste ao lado dele, ele aqui se revoltou contra o governo. Aí o governo da Bahia não pôde, teve que pedir auxílio ao governo do Rio de Janeiro. Que o governo do Rio de Janeiro foi que mandou o canhão de guerra e mandou o exército de lá, que veio um tal de Marechal Bentecourt, que foi quem venceu Antônio Conselheiro. A passagem da monarquia para a República no final do século XIX foi um período de muita agitação nacional. A libertação dos escravos em 1888 foi o golpe fatal na monarquia. No ano seguinte, o golpe militar do dia 15 de novembro, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a República. O novo regime trazia a promessa de uma organização de homens livres e iguais perante a lei. As eleições democráticas dariam a todos o direito político de escolher seus dirigentes e o trabalho livre traria salários. Eram mudanças radicais que pareciam acabar com antigos privilégios. Já se esperava um levante monarquista, mas nunca de um grupo de desvalidos. Aspecto histórico-social. Em 1896, no sertão da Bahia, teve início um dos acontecimentos mais impressionantes e sangrentos de toda a história do Brasil, a Campanha de Canudos. 4 expedições foram enviadas durante um ano contra mais de 20 mil habitantes da região.
índios, mulatos, caboclos e pretos, sertanejo dirigido pelo beato Antônio Conselheiro, e munidos apenas de paus, pedras e armas rústicas. A resistência de sertanejo assombrava o país, e a derrota de Canudos tornou-se para o exército e para a república uma questão de honra nacional. Os sertões dão início ao que se chama de pré-modernismo na literatura brasileira, revelando às vezes com crueldade e certo pessimismo o contraste cultural nos dois Brasis, o do sertão e o do litoral. Euclides da Cunha critica o nacionalismo exacerbado da população litorânea que, não enxergando a realidade daquela sociedade mestiça, produzida pelo deserto, agiu às cegas e ferozmente, cometendo um crime contra si própria, o que é o grande tema de Os Sertões. Em tom crítico, também mostra o que séculos de atraso e miséria em uma região separada geográfica e temporariamente do resto do país são capazes de produzir, um líder fanático e o delírio coletivo de uma população conformada. Todos os importantes questionamentos e as grandes formulações sociológicas, antropológicas, históricas e políticas para compreender o Brasil, antes e depois da República, tiveram seu embrião nas páginas de Os Sertões. Ambiente físico-geográfico. A definição de Os Sertões e seus gentes como tema do livro aqui proposto resulta de uma série de fatores, dentre estes que sobressai o pouco conhecimento que se tem acerca da produção científica sobre a construção geográfico-social no interior do território brasileiro. Um exemplo disso é o significado atribuído ao vocábulo sertão, constante em atuais dicionários brasileiros. Lugar inculto no interior do país, longe do litoral e dos centros civilizados. Fica claro, a partir de conceitos como estes, que a concepção do colonizador sobre o interior do Brasil ainda perdura. A raça responsável pelas disposições inatas e hereditárias e o momento resultante das duas primeiras causas. Euclides dividiu seu livro em 3 partes correspondentes aos fatores apontados por Taine: a terra, o homem e a luta. Tratou em A Terra da geologia e da geografia do sertão baiano, incluindo o clima do semiárido, com a vegetação da caatinga e a problemática das secas que assolam a região, barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. Os sertões formariam uma categoria geográfica própria, paradoxal e antitética, capaz de oscilar entre a aridez das estepes e desertos com abundância dos vales férteis. O martírio da homem, submetido à violência dos agentes exteriores e a estiagens prolongadas, seria apenas o reflexo de uma tortura maior, nasce do martírio secular da terra. A linguagem. A obra revela, às vezes com crueldade, certo pessimismo, o contraste cultural nos dois Brasis, o do sertão e o do litoral. A transição de valores tradicionais para modernos está na denúncia que faz da realidade brasileira, até então acostumado a retratar um pere, um Iracema, um gaúcho, ícones do nosso romantismo. Evidencia pela primeira vez em nossa literatura os traços e condições reais do sertanejo, do jagunço, a sub-raça que habita o Nordeste brasileiro. O herói determinista que resiste a tragédia do seu destino, disfarçando de resignação o desespero diante da fatalidade. Essa ruptura de visão de mundo gera também um rompimento no plano linguístico. A objetividade científica na abordagem de um problema leva o autor a buscar termos precisos e, nessa escolha, sua linguagem torna-se especializada. E por isso às vezes fica difícil, mas se justifica pelo objetivo de tornar exata a comunicação das ideias. Considerada uma das obras-primas da literatura brasileira, Os Sertões, publicado em 1902, ano de sua primeira edição, 5 anos após a campanha de Canudos, cujo trágico desfecho Euclides da Cunha testemunhou como repórter de O Estado de São Paulo, apresenta não só um completo relato da campanha de Canudos, que foi a luta sangrenta contra os fanáticos chefiados por Antônio Conselheiro, os quais ameaçavam a segurança das cidades e povoações vizinhas, mas apresenta ainda um admirável estudo da terra e do homem do sertão nordestino, das condições de vida, do sertanejo, da sua resistência e da capacidade, de acordo com a visão de Euclides da Cunha. Ele foi o único jornalista que atentou para a valentia dos jagunços.